Nós vamos ler agora a palavra em 1 Samuel capítulo 15, versos 22 e 23 dizem assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião, ou seja, a rebeldia, é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Bendito Senhor, nós te agradecemos de todo o nosso coração por este momento de culto a Deus. Louvado seja o teu nome. Que o teu Santo Espírito esteja falando aos nossos corações. Tudo que bloqueia a nossa compreensão seja dissipado pelo poder do sangue de Jesus. Em nome de quem oramos, amém, meu Deus. Eu quero lembrar os amados irmãos que não faz muito tempo nós pregamos aqui uma mensagem, lembrando os irmãos a história desses Esaú e Jacó, os filhos de Isaque, e a rivalidade que havia entre eles desde o ventre. Todos nós conhecemos bem a história. E Jacó é o mesmo Israel, desenvolveu-se, tornou-se uma grande família, uma grande nação, e foram para o Egito. E Esaú seguiu também o caminho dele, e também ele casou-se, teve filhos, e o seu primogênito recebeu o nome de Elifaz, e o seu neto recebeu o nome de Amaleque, filho de Elifaz, então neto de Esaú. E eles tornaram-se uma grande nação, chamados de Edomeus. Os descendentes de Esaú foram os Edomeus, o povo de Edom. Os irmãos vão encontrar essa história na Bíblia, e em vários lugares esse povo é referido ali, o povo Edomeu, o povo de Edom. Eles sempre, desde os dias de Isaque, o pai deles, Esaú e Jacó, havia uma grande rivalidade entre eles, e essa rivalidade perpetuou-se na história. E desde os dias quando Esaú e Jacó eram ainda crianças, até aos dias da vinda do povo de Deus do Egito para Israel, a rivalidade perpetuou-se. E Israel estava vindo do Egito e precisava atravessar o território de Edom. E os edomeus não permitiram. Ao contrário, eles fizeram guerra contra o povo de Deus. Fizeram guerras, isto se encontra lá em Êxodo 17, a guerra dos edomeus, os amalequitas, os netos de Esaú, descendentes de Amaleque, fazendo guerra contra o povo de Deus, o povo de Israel. E lá em Êxodo 17, 14, Deus disse para Moisés:
escreve tudo isto num livro, Moisés, e passa para Josué. Eu estou falando aqui com as minhas palavras. Deixa isso escrito, essa informação para Josué, porque Josué seria o substituto de Moisés, porque eu riscarei a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Lá em Números capítulo 20, a partir do versículo 14 a 21, essa história se repete. A guerra de Amalequitas contra os israelitas. Então, eu estou dizendo isso porque o tema da nossa meditação é melhor obedecer a Deus. É melhor obedecer. E depois de 400 anos de história, Deus, Ele honra a sua palavra. Deus é fiel ao que Ele diz. Depois dessa passagem de Êxodo até Samuel 15, 22 e 23, são aproximadamente 400 anos de história. Só no Egito, Israel ficou 430. Então, podemos ampliar para 500 anos de história. Agora, o povo de Israel pediu um rei, e Deus mandou que Samuel ungisse Saul como rei. E Saul foi ungido como rei. E Deus disse a Saul, agora, disse através do profeta Samuel, agora você vai e destrói os amalequitas, porque no passado, olha aí, no passado, há mais de 400 anos, quando Israel estava vindo do Egito para esta terra, eles fizeram guerra contra o meu povo. E agora eu quero que você vá lá e extermina esse povo. Sem piedade, é para exterminar. E o Saul foi. Mas o que ele fez? Ele poupou a vida de Agag, que era o rei dos amalequitas, e também o melhor do rebanho. Do gado, das ovelhas, ele trouxe tudo para Israel. Aí Deus falou para Samuel, olha, eu estou rejeitando Saul como rei, porque ele não obedeceu a minha palavra. E Samuel foi conversar com Saul. E Saul disse assim, foi o povo que trouxe esse gado, as ovelhas para cá. Foi esse povo, o povo que trouxe. E eu também trouxe o rei Agag. E Samuel, então, disse assim, as ovelhas, os bois, é para fazer sacrifício para Deus. E aí, então, nós vimos aqui esta palavra do Samuel. Agrada-se o Senhor assim tanto de sacrifício, ou Ele se agrada mais que se obedeça? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura dos carneiros, que se ofereciam no altar. Porque a rebeldia, a desobediência, é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porque, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou para que não sejas rei. Então, mas a Bíblia diz, meus amados irmãos, no versículo 11 deste capítulo, que Samuel sentiu uma profunda pena do rei Saul. Ele sentiu uma profunda pena e ele clamou a Deus, ele orou a Deus uma noite toda, para que Deus tivesse compaixão de Saul. Sabe por quê? Porque ele amava aquele rei. Ele amava o rei Saul, ele queria o bem daquele moço, daquela família. Ele queria o bem.
E você já viu que às vezes tem pessoas que você evangeliza, você quer o bem, você fala de Jesus, você faz tudo, você visita, você faz doações, você pega um amor profundo por aquela pessoa, por aquela família, e você quer ajudar, mas não há êxito, não há progresso. As pessoas trabalham na desobediência, elas não valorizam o privilégio que Deus coloca nas mãos delas. Você já viu isso? E depois vem o tempo difícil, vem os dias difíceis. E as pessoas não se rendem ao Senhor nosso Deus. Mas eu aprendo sobre a fidelidade de Deus, como eu já disse. Passaram-se séculos, mas Deus cumpre a sua palavra. E Saul foi reprovado, Deus o rejeitou como rei. Deus mandou Samuel repreender Saul no versículo 10. Samuel não se conformava, clamou, chorou. Irmãos, nós somos tentados a fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. E é melhor nós fazermos as coisas na nossa vida de comunhão com Deus, na nossa vida cristã, na nossa vida como membros da Igreja de Cristo, do jeito que Deus manda, porque do jeito que Ele manda é melhor. Você concorda? Tem hora que eu fico pensando, quando Deus orientou Josué, isso já bem depois já da morte de Moisés, a conquistar a cidade de Jericó. Parece que não era uma coisa inteligente. Imagina, Deus disse para Josué: Josué, você vai chamar os sacerdotes, vai chamar o povo, e os sacerdotes vão levar a arca da aliança, eles vão carregar esta arca na frente, e o povo vai acompanhando atrás, e vão dar 7 voltas durante 7 dias em volta dos muros de Jericó. Talvez Josué tivesse pensado, não, Deus vai equipar um grande exército, vai mandar os anjos, o anjo do Senhor vai estar conosco, as muralhas de Jericó vão ser destruídas e nós vamos conquistar a cidade que era uma capital da época daquela região. Mas Deus deu essa orientação. Imaginem o povo caminhando 7 dias dando volta em volta da cidade. Mas é melhor obedecer do que questionar Deus. E Josué obedeceu. E no último dia, então vocês vão dar as voltas em volta dos muros de Jericó, e depois vocês vão gritar e as muralhas vão cair. E foi isso que aconteceu. E eles entraram e possuíram e dominaram a cidade. Por quê? Porque houve obediência. E às vezes nós achamos que nós fazendo do nosso jeito, da nossa maneira, com os nossos corações, como diz a Bíblia, ele é enganoso, que nós vamos ser mais bem-sucedidos. Você já viu isso na vida prática? Estou falando na vida prática, nos dias atuais. A igreja tem perdido, nós como pessoas cristãs, temos perdido muitas bênçãos de Deus, sabe por quê? E arranjado grandes problemas para nós e para as nossas famílias, porque nós queremos fazer a coisa do nosso jeito, e não da maneira que Deus orienta na sua bendita palavra. E somos prejudicados, a família é prejudicada, a igreja é prejudicada, o reino de Deus também é prejudicado. Por quê? Porque esta é a minha opinião. A Bíblia fala isso. A igreja prega isso, o pastor prega isso, mas eu vou fazer do meu jeito.
e do meu jeito eu sei que é melhor. Só que ele não vê o futuro, ele não tem perspectiva de futuro e também não tem perspectiva do Deus a quem ele serve, que é amoroso, santo e justo. E tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. E se nós semeamos segundo os nossos conceitos pecadores que somos, nós vamos colher o quê? Ruína. Outros são pessoas murmuradoras. Havia também pessoas murmuradoras entre o povo. Lá em Números, capítulo 13 e 14, há uma grande murmuração do povo contra Deus. Havia no meio do povo de Israel, que era aproximadamente 3 milhões de pessoas que estavam caminhando para Canaã, era muita gente. Era 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. As mulheres e as crianças, irmãos. Era muita gente. Havia líderes que se levantavam contra Moisés, Arão. Lá em Números capítulo 13 e 14, fala que Coré, Abirão e Datã, eles se levantaram contra os líderes do povo de Deus, a ponto de querer apedrejá-los. E Deus interveio e protegeu Moisés e Arão. Deus deu proteção. Foi quando os espias foram lá, 12 espias, depois voltaram dizendo que a terra era muito boa. E 10 dizia que não, que ia ter o quê? Derrota, sofrimento. E o povo falou, vamos apedrejar Josué e Calebe. Vamos apedrejar, vamos levantar um outro líder e vamos voltar para o Egito. Vamos fazer do nosso jeito. Mas do nosso jeito Deus não aceita. Tem que obedecer é melhor. Em Números, capítulo 20, houve outra murmuração. Olha, os irmãos sabem o que aconteceu? Uma pequena desobediência e uma grande perda. Esse seria o tema para o meu sermão, se eu fosse pregar sobre esse texto. Porque neste mesmo capítulo 20, Arão morreu. Sabe por quê? Porque não glorificaram ao Senhor. Deus disse assim, Moisés, fala a rocha. E Moisés feriu a rocha com o seu bordão. Sabe o que eu aprendo? Pequenas desobediências, grandes prejuízos. Por causa dessa atitude, Moisés não entrou na terra prometida. Por causa disso, ele não entrou na terra prometida. Eu tenho certeza que eu já cometi desobediências muito maiores. E você? Deus manda a gente fazer do jeito dele. Mas alguém poderia dizer, Moisés estava cansado, estava irritado, estava estressado. Mas o estresse não justifica a nossa desobediência. O nosso estresse, o nosso nervosismo, nossa irritação, diante de Deus não é justificado, porque Deus quer obediência. E Moisés não entrou na terra prometida, não teve essa glória.
Eu fico imaginando, porque por causa disso, ele teve que subir com o irmão dele, Arão era irmão dele, ele teve que subir lá no cume do monte Or, e tirar as vestes sacerdotais do seu irmão. Arão tira suas vestes sacerdotais, Moisés veste o filho de Arão, seu sobrinho Eleazar, com as vestes sacerdotais. E ali ele vê o irmão dele morrer. Porque Deus determinou. Arão vai morrer. E sabe por causa do quê? Da desobediência lá, em Meribá. E você, Moisés, não entrará na terra prometida. Então, uma pequena desobediência é uma grande perda. Irmãos, Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha compaixão da sua igreja nesses dias. Quando se tenta justificar todos os pecados, já viu isso? Deus fala, faz assim, nós fazemos assim. Deus fala, faz assim, nós fazemos assim. Eu faço do meu jeito e ninguém tem nada a ver com a minha vida. Mas Deus tem. Mas vamos deixar um pouco de coisas negativas e vamos falar também que melhor é obedecer agora com uma história muito interessante, a história de Naamã. Naamã era um general sírio, nós vamos abreviar a história, né? Era um general sírio muito bem sucedido. Muito bem sucedido, conquistava grandes guerras para o seu rei Senaqueribe. E levaram cativa uma menina, levaram como escrava da região de Samaria para a Síria. Essa menina foi levada. E ela ficou na casa então deste general, ela foi ser escrava na casa do general. E um dia ela disse à esposa do general, se o meu senhor Naamã estivesse lá em Samaria, diante do profeta de Samaria, ele seria curado da sua lepra. E o general se informou sobre esta palavra e ele foi até Samaria. O que eu acho maravilhoso aí é que a menina, que não aparece o nome dela, não foi contagiada com a lepra do Naamã, mas ela contagiou Naamã com a sua fé, com a sua confiança em Deus. Isso às vezes acontece conosco, né? Nós nos deixamos contagiar com as coisas ruins e não contagiamos com a nossa fé. Mas ela foi e falou, e o homem foi até Samaria, e lá ele teve informações do profeta Eliseu. Ele não viu Eliseu na sua chegada. Eliseu mandou um recado para ele, vai e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, e você fica curado. E o homem importante, general número 1 do exército da Síria, disse o quê? Abana e Farpar, rios lá do meu país, são muitos melhores, muito superior a este Jordão. Eu vou mergulhar nisso nada. A Bíblia diz que a soberba e a altivez de espírito antecede a queda. Precede a ruína e a queda. Mas os escravos, os servos de Naamã disseram,
Ó Senhor, se o profeta houvesse pedido algo assim muito extraordinário, o Senhor teria feito. Quanto mais mergulhar 7 vezes no Jordão. O Senhor devia obedecer. O profeta é uma coisa tão simples, dar 7 mergulhos no Jordão. Ele foi e obedeceu. E depois do 7º mergulho, ele saiu e a Bíblia diz que a sua carne parecia carne de um bebê. Curado, limpo, transformado. E sabe mais o que aconteceu? Convertido ao Deus de Israel. Salvo, liberto da idolatria, porque até aquele dia ele adorava Rimon, um deus assírio, um ídolo. Mas naquele dia ele voltou para a casa de Eliseu, agradeceu o profeta, a bênção recebida, e ele fez um voto. Lá em 2 Reis capítulo 5, nós lemos sobre o voto de Naamã. Eu achei interessante a história, sabe por quê? Porque até a terra de Israel ele levou para a Síria, para oferecer os sacrifícios a Deus em cima da terra de Israel. Obedecer é o quê? Melhor. Você deseja ser abençoado? Eu quero ser abençoado. Você quer? Vamos obedecer? Vamos seguir a orientação de Deus, de Jesus Cristo, da sua palavra, do Espírito Santo? Vamos nos dobrar, porque obedecer é melhor. Vamos orar a Deus? Meu Senhor, como são lindas as histórias que ficaram registradas. São tão edificantes, ó Deus. Falam tanto aos nossos corações. Mas às vezes nós tapamos nossos ouvidos e não entendemos a Tua voz. Fazemos as coisas segundo, ó Deus, nossos conceitos e opiniões. E sofremos as consequências, algumas, ó Deus, drásticas. Mas, Senhor, dá-nos humildade, dá-nos, ó Deus, um coração humilde, Senhor, um coração puro, como disse Davi, para reconhecermos que o Senhor é que tem a receita perfeita, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E que nós possamos nos render à Tua vontade, à Tua voz, assim como Josué obedeceu e conquistou Jericó, assim como Naamã obedeceu e mergulhou 7 vezes e foi curado. Ó Deus, que nós possamos também ouvir a voz do Teu Espírito Santo, a voz de Jesus Cristo, Teu Filho, e permanecer na Tua casa, permanecer na Tua igreja, servir ao Senhor, gastar nossas vidas no Teu reino, crendo sempre, participando das atividades da igreja, contribuindo, ajudando, ó Deus, porque o nosso futuro será um futuro glorioso. Ó Pai, que nós possamos crer, obedecer e sermos, como diz o Salmo 1, pessoas bem-aventuradas. Pois é no nome de Jesus que nós oramos. Amém, meu Deus. Amém.